Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez nós estamos aqui para colocarmos algumas coisas, do nosso cotidiano na pauta de discussões, na pauta de algumas percepções que eu tenho certeza que alguns de vocês devem ter também. E como não poderia ser diferente em termos de Brasil, a gente está vendo que essa questão do nazismo está sendo ainda muito discutida, debatida. Volta e meia tem alguém replicando algum tipo de debate ou de situação em que envolve diretamente essa questão da legalização ou não de um partido nazista. A gente também tem percebido, pelo menos a minha percepção neste momento, de que está se levantando muito essa discussão da legalização de um partido nazista, ao mesmo tempo em que atribui que o nazismo é um regime que cometeu crimes, atrocidades, mas de igual modo os regimes comunistas também cometeram crimes e atrocidades e, portanto, se há uma proibição de que um partido nazista não exista, há também, então, deveriam ser dados direitos iguais, ou se libera para um partido nazista a sua existência, dentro do nosso cenário político nacional, porque também o Partido Comunista ele existe dentro da nossa legislação eleitoral, mas nunca esquecendo também que já houve um tempo, isso é só um parêntese, já houve um tempo em que o Partido Comunista era um partido que vivia na ilegalidade. Se eu não me engano, desde a era Vargas, ele vivia na ilegalidade, ele era proibido. Isso só foi, a sigla do Partido Comunista só foi reconhecida novamente como um partido legalizado no final da ditadura popular, do golpe de 64, em que houve uma espécie de redemocratização, segundo eles dizem, Então foi também esse processo de redemocratização, depois a própria Constituinte referendou que o Partido Comunista deveria ser uma legenda também legalizada. Mas voltando aqui a essa questão, a esses debates, a essas discussões, o que a gente tem visto é que, ao mesmo tempo que se incitou uma espécie de falso debate, provocado até aí por um podcast, o falso debate de que deveria haver liberdade também para a existência de um partido nazista, e depois um apresentador, um debatedor de um outro programa, tendo colocado a sua posição contra o nazismo, dizendo que é um regime que não pode ser de forma alguma legalizado enquanto partido político, mas ao final faz uma espécie de aceno ao término daquele programa jornalístico, transparecendo que era uma saudação nazista. Eu não vou entrar aqui pormenorizadamente na atitude desse cidadão, não vou entrar aqui para discussão acerca dessas coisas. O que eu tenho percebido, e esse cidadão que fez esse gesto, que alguns, ou a grande maioria, tem interpretado como um gesto nazista, este cidadão, ele e alguns outros repórteres ou pessoas ligadas à direita ou à extrema-direita, eles volta e meia
estão buscando a erradicação. Isso já foi até uma espécie de intenção, o projeto até desse atual governo, de erradicar. Eu me lembro do discurso do presidente da República, desse atual presidente da República, que falou em erradicar o comunismo do Brasil. Tá? Então, a gente vê que esse falso discurso de se debater a questão nazista, ele só serve para trazer à tona aquele discurso de que, bom, se um partido criminoso, genocida, né, se um regime criminoso genocida como o nazismo, ele é proibido no Brasil, não pode ter legenda até mesmo para concorrer na política, no cenário político dentro do Brasil. Por que essa liberdade de se concorrer à política do Brasil, de um modo geral, por que isso é dado aos comunistas, uma vez que isso é um regime também genocida e que também tirou a vida de milhões? Então, a discussão, né, esse falso debate, né, isso parece algum tipo de trama que está por trás desses debates que são trazidos por determinadas pessoas. Mas o que eu quero chamar a atenção, e é no sentido até de restabelecer algum tipo de verdade em cima desses fatos, a gente não pode negar que são fatos que estão aí registrados na história, a gente precisa restabelecer algumas verdades que são distorcidas acerca desses fatos históricos lamentáveis e que foram capazes de tirar a vida de muita gente, de pessoas inocentes, principalmente de crianças. Então, a primeira verdade que precisa ser restabelecida é de que, e esse cidadão que fez esse gesto aí, que transpareceu como um gesto nazista, esse cidadão sempre insistiu nisso. Esse cidadão dizia o seguinte: o nazismo, e até porque para dizer que entre o nazismo e o comunismo, era essa a intenção dele, entre o nazismo e o nazismo matou muito menos gente do que o comunismo. Tá? Então vamos pensar aqui. Primeiro, não é verdade, e quem é judeu não precisa ficar com raiva de mim ou achar que eu sou um antissemita. Não é verdade que o nazismo só matou 6 milhões de seres humanos. Vejam bem, entendam bem o que eu estou falando. Não é verdade que o nazismo matou apenas 6 milhões de pessoas. O nazismo perseguiu o povo judeu na Europa e, segundo os cálculos que são feitos, foram 6 milhões de judeus que morreram. E eram mortes realmente que não dá para explicar essa barbárie humana. Simplesmente não dá para explicar. Agora, o nazismo provocou a morte de 6 milhões de judeus, mas o nazismo também, porque foi ele que provocou a Segunda Guerra Mundial, esse segundo conflito, e que aconteceu na Europa, o nazismo provocou pelo menos 50 milhões de mortes. 50 milhões. Aí vamos comparar também, né, porque a gente fala, eu não preciso nem falar das vítimas, das mortes, das torturas, do trucidamento de pessoas que regimes autoritários, sob a égide, sob o patrocínio, né, de uma orientação ideológica conhecida como comunismo, o que eles fizeram. Ninguém aqui está para passar pano numa situação e acusar a outra. Mas isso eu deixo por conta desse pessoal de direita ou da extrema-direita. Mas vamos pensar aqui. Vocês já imaginaram,
né? Eu tenho certeza que quem está assistindo a este vídeo conhece a história de Leopoldo II da Bélgica. Esse rei, ou seja, esse monarca, essa monarquia belga, ela é responsável por pelo menos 15 milhões de mortes de congoleses. Você pode acessar isso até na internet. Você pode acessar isso na internet. Então, o Congo belga, né? Esse Congo belga, ele sofreu um genocídio. Os habitantes desse lugar tinham cotas de produção, né? Esse rei ficou... os belgas hoje, né? A monarquia belga vive desse espólio porque exploraram tantos recursos naturais e também trucidaram, assassinaram os nativos daquele lugar. Então bota aí 15 milhões de mortes. Mas a monarquia inglesa também não fica atrás com relação à tortura, a genocídio, não. A monarquia inglesa também provocou genocídio. Ou vocês já esqueceram como foi a ocupação inglesa na Austrália e o que os aborígenes, aqueles povos nativos da Austrália, chamados de aborígenes, como eles sofreram? Até certo tempo, né, depois já que os ingleses não eram mais o poder ali na Austrália, já tinha o governo australiano, mas até certo momento da história australiana, esses aborígenes, eles eram contados como se fizessem parte da fauna daquele lugar, daquele país. Eles não eram considerados nem seres humanos, eram considerados animais, simplesmente animais. Então a gente está falando aqui de algumas situações e a gente está querendo colocar determinados acentos em determinadas falas e de entender que algumas pessoas usam desse artifício para, de acordo com suas conveniências, confundir o grande público, a opinião pública. Então a gente precisa tomar muito cuidado com esse tipo de debate que está sendo trazido à tona, né, como desculpa de que a gente está falando aqui de liberdade, a gente está falando aqui de democracia, e a minha percepção, pelo menos neste sentido, há uma percepção de que esses debates, né, apesar de haver cancelamentos, né, as pessoas estão sendo canceladas aí, esse termo hoje está sendo muito usado, de cancelamento das pessoas, mas há por trás desses debates, né, alguma coisa que não cheira muito bem. E para mim, esses debates e essas discussões, eles só são apenas uma cortina de fumaça. Alguém até perguntou, né? Tem esse deputado aí também que acha que um partido nazista tem o direito de ser regularizado, de ter sua existência, né? E aí alguém começou a perguntar, quem é que financia? Quem está objetivamente financiando esse pessoal para que eles possam explorar esse tipo de discurso em forma de debate, mas que a gente percebe que há uma intencionalidade que subjaz a toda essa discussão e que, como eu disse, não cheira muito bem esse tipo de discurso. Tá? Então, são algumas verdades que a gente precisa resgatar em termos de crimes contra a humanidade, né? E de dizer que quando quando um governo é genocida, não é necessariamente por causa da coloração ideológica, porque todos eles são genocidas, todos eles trucidaram, passaram por cima de pessoas, desconsideraram aquilo que há de mais importante em cada ser humano, que é a sua própria humanidade, e essas pessoas foram trucidadas. Eu até quase que estava passando em branco de lembrar que a monarquia alemã também, né, essa monarquia alemã e a Alemanha recentemente,
o governo alemão recentemente aceitou fazer um reparo a título de indenização aqueles dois povos, um deles é a nação, o povo herero ali da Namíbia, por causa de crimes de genocídio, de crimes contra a humanidade, né? E eu digo que aquilo ali foi uma merreca. 1 bilhão de euros é uma merreca. Agora, vocês imaginam essa ocupação belga que durou muito mais tempo na Europa, que enriqueceu essa monarquia belga? O que essa monarquia deveria fazer em termos de reparo a esses congoleses, a nação que ali está hoje, que é o Congo, né? Então, a gente precisa tomar consciência dessas coisas e pensar o seguinte: não são apenas nazistas, comunistas, mas todos aqueles que têm seus projetos de poder e de expansão, né? A gente precisa também falar sobre isso. São projetos de poder, projetos de expansão, e quando essas coisas são o elemento direcionador de cada um desses regimes ou nações, eles não estão preocupados, em hipótese alguma, com a vida humana. Então a gente precisa tomar consciência disso. A gente precisa ter recursos necessários em termos de acesso à informação, e não somente apenas ter informação, a gente precisa processar essas informações, criticá-las de tal forma que a gente chegue a determinadas conclusões, que a gente chegue a determinados consensos, que a gente tenha, né, em mente que essas situações estão muito mais presentes do que a gente possa imaginar. Então eu queria chamar a atenção de vocês neste primeiro vídeo. Ele é um vídeo até que está ficando um pouquinho mais extenso, e quero também dizer para vocês que até o final deste dia eu pretendo postar pelo menos mais 2 vídeos, e se possível até 3, para fazer algumas análises, fazer algum tipo de comentário sobre algumas situações que eu entendo que são pertinentes a tudo isso que nós estamos aqui vendo, vivenciando na nossa experiência de cidadãos brasileiros. Então, até lá, e que Deus continue nos abençoando. Grande abraço.